Fala, filho. Bom, então, continuando um pouco do que eu já havia falado, eu vou fazer uma conta de boteco aqui. Talvez vire até uma série como se fosse um estudo de caso do que pode ser feito. Então, montei essa tabelinha aí, vou explicar um pouco dela. A receita bruta ali já tá coloquei como 3.500 e por conta de ser 3.500 a gente eu estou utilizando a alíquota de 15%. Eu não estou deduzindo imposto, tá? Não estou fazendo essa dedução aqui, eu já estou calculando direto de 15%. Só para ficar mais fácil, porque pode ter outras despesas da pessoa, como transporte, se ela tem uma contribuição sindical, se pode ter, como é que fala? Tem transporte, sindicato, alimentação, alimentação acaba não entrando, mas pode ter esse desconto se for o acordo da empresa. Enfim, tô tirando 15% aí, tá? E vamos bater um papozinho. Então, eu coloquei como se a pessoa, esse estudo de caso, a pessoa tem um salário base de 3.500, salário bruto, né? Para servir de base de cálculo. Tendo uma receita líquida de 2.900, usando a alíquota de 15% aqui que eu havia comentado. Se eu for separar para ter aquela gasto bacana, 50% seria seu gasto fixo, que seria aluguel, água, luz, internet, alimentação também entra. E, por fim, os gastos variáveis também. Se você saiu, se teve lazer, se fez alguma viagem, parcelou, entra nesses de 30% aqui. E deixei separado 20% para investimento. Obviamente pode alterar isso aqui, às vezes a pessoa não vai conseguir ter 20% sobrando, então a gente pode mudar para 15% e reajustar aqui para 35%, tá? Então são coisas que são reajustadas devido às ocasiões e o cenário da própria pessoa, tá? Eu coloquei como ela está iniciando em janeiro de 2025 esse emprego com 3.500, tá? Eu coloquei como se ela não fizesse hora extra, trabalhando só o salário, ela fosse mensalista, sempre ganhando a mesma coisa. Então, em janeiro, ela teria uma receita de 2.900, uma despesa de 2.500, usando essas proporções, tá? Tô colocando que ela está nessa proporção aqui. A sua moto, peço desculpas, não posso controlar isso, então paciência. Então tá ficando com a despesa de 2.530. Vai sobrar 426, 446,25. Esse aqui é a receita menos a despesa. E o saldo que vai ficar na sua conta seria a diferença, né, entre a receita e a despesa. Coloquei um investimento base de R$200, né, quase metade do que está sobrando. E continua sempre de pouquinho em pouquinho. Fevereiro continua a mesma coisa, né? E você vê que o restante já somou com a diferença, né? Já somou aqui em fevereiro e vai de pouco em pouco fazendo esse crescimento. Em novembro a gente vai ter a primeira mudança referente ao salário dele, porque cai a primeira parcela do 13º. Aqui eu tô colocando como ele já vai trabalhar os 12 meses, né? Então a primeira parcela já é metade de, da receita bruta dele, do salário base. Então ele vai ganhar bem.
E na segunda parcela tem a retirada de imposto, tá? Tem o INSS e o imposto de renda também. Eu não fiz o cálculo certinho, tá? Então eu joguei 15% que vai retirar, deve ficar em torno disso, algo parecido com isso, tá? Ou pode ser mais. Então no salário anual dele, ele tem um rendimento líquido de 38 mil. Se fosse o salário bruto, vamos colocar 13, 45 mil, tá? E com essa sobra, né, que ele estava tendo, ele conseguiu 6 mil e teve um investimento, um aporte de 2.400. Para alguns isso vai ser muito, para outros possivelmente vai ser pouco, só que vai da condição de cada um, né? E esse saldo, eu tô colocando ele como se ele estivesse fazendo a reserva de emergência dele, tá? Então por isso que vai ter esse valor final aqui. E o anual investido, a quantidade que ele investiu está em 2.400. Aqui a gente vai para 2026, vocês vão entender por que eu coloquei 2 anos e não só um. O certo planejamento seria de muito mais tempo, né? E vai ajustando cada mês que vai passando, você vai ajustando a quantidade de receita que você teve, a quantidade de despesa, a quantidade de investimento que você também colocou. Isso é feito mês a mês. Tô colocando só exemplificação aqui, tá? E como já coloquei aqui em cima também, a quantidade de reserva de emergência que ele vai precisar para 6 meses ficaria em 15 mil, para 12 meses 30 mil para esse gasto, tá? Isso aqui vai mudar de acordo com os seus gastos aqui, que você pode fazer a alteração. A gente faz esse cálculo pela média, tá? A média, quanto mais tempo você conseguir rastrear, melhor vai ficar sua reserva de emergência. Mas 1 mês, 2 meses ali, até 3 meses, nos últimos 3 meses talvez você consiga ter uma boa base. Então, 2026, não coloquei que ele teve um reajuste, tá? Hipotético aqui, só uma conta de boteco mesmo, mantendo o mesmo salário, mantendo as mesmas despesas. A diferença vai continuar sendo a mesma, tá? Só que, como a gente já tem um saldo aqui, fica muito mais aliviado até chegar maio, que eu coloquei, pode ser qualquer mês, né? Mas ele tem que tirar até dezembro as férias, não pode ser 2 férias. Então, a partir de 2 meses, você já consegue tirar suas férias. Nisso, estou colocando que ele vai ter 1.3, tá? Um 12avos mais 1/3 de férias, todo mês que é separado e depois é pago. Então tá dando em torno disso. Eu tô tirando 10% para questão de dedução de imposto, tá bom? Então, normalmente recebe 3 mil, acaba em maio vai receber em torno de 7. Como vai trabalhou na teoria, coloquei como ele vai tirar maio inteiro, em junho ele não teria salário referente ao mês passado, tá? Então, um dos motivos de importante ter uma reserva, né? Afinal, ele tem um saldo aqui e vai precisar usar nessas despesas caso ele não receba, tá? Pode vir a ter um resquício de salário, mas normalmente recebe bem menos, tá bom? Mas eu coloquei 0 para exemplificar. Ele pode receber 1.500, pode receber nada, vai depender é, do período que ele tirou e também da concessão da empresa. Caso a empresa tenha retorno de férias, seja porcentagem de retorno de férias, tenha alguma cláusula contratual ou do sindicato que tenha específico que voltou de férias, vai receber, tem um salário de 50%. Isso é contratual, tá?
Então tá colocando zero só para exemplificar mesmo. Em julho ele já volta a receber. Lembrando, aqui talvez já, dependendo dos gastos que ele tem, de como que ele gasta, talvez aqui já teria em março o IR que ele iria fazer, e que em maio, junho, em junho e julho talvez ele teria restituição dele. Então aqui, no caso, já poderia somar aqui e ele não ficando 0 a 0, dependendo obviamente do valor, se ele vai restituir ou se ele vai pagar. Por fim, novembro novamente ele já recebe primeira parcela do 13º e dezembro a segunda parcela do 13º. Tá bom? São coisas que são pontuais e percebam que mesmo em 2 anos, se for só juntando esses pequenos valores, ele não chega na reserva de emergência de 6 meses. Mesmo ele tendo a média salarial do brasileiro em torno de 3.500, tá? Ele não consegue fazer a reserva de emergência em 2 anos. Se você tirar só para fazer a reserva de emergência, sim, de fato você consegue. Deixa eu excluir aqui. E em dezembro ele consegue, tá? É viável? Depende de cada cenário tem que ser avaliado pela própria pessoa, ou então se ela tiver o auxílio de um consultor financeiro, provavelmente vai ser interessante para ela, tá? E eu falo isso porque, caso você queira, a gente está usando 200, em 2 anos a gente vai ter poucos juros. Esse investido coloca um 8%, tá? Esse ali está a 2,25, então caso você for investir no tesouro, subiria. Só que quanto mais tempo passa, maior vai ficando. Então, em 5 anos, se você investir sempre R$200, você já vai ter 1/3 do seu patrimônio total, vai ser só de juros. Em 10 anos, quase vai igualar. Acho que 12, 11 eu acho que já iguala. 11 vai igualar. Ou seja, se você só deixar guardado, não vai render, vai ter perda de patrimônio, vai ter uma destruição de patrimônio. Vamos colocar que se ele tivesse investindo o dinheiro que ele está guardando, 4,4625. 4,4625. Vamos voltar para os 2 anos, que é nosso estudo de caso. Em torno de 10%. Já seria de juros. Vamos colocar 5%. Deixa eu voltar aqui. Em 3 anos ele teria de fato, a reserva de emergência de 6 meses. E em 5 anos já teria o de 12 meses. Perceba que não demorou o dobro do tempo para você conseguir atingir a reserva de emergência. Demorou menos. Tem 3 anos para atingir 6, mais 2 anos para atingir os 12 meses. E isso é por conta dos juros compostos. Obviamente você pode, onde eu mostrei do Tesouro Direto, você pode pegar a rentabilidade até de 14, que vai sim aumentando. Só que passa a ser juros fixos, né? Então passa a ser o juros simples, no caso.
Só que não é difícil você ter uma rentabilidade hoje em dia de 12%. Então, sempre que você pensar em fazer planejamento, você pode fazer tanto planejamento apertado, né, devido à quantidade de gasto que tem, como também você pode ser um pouco menos gastão e você ter uma margem maior de, de investimento. Ou seja, isso em, em 16, em torno de 16 meses, 17, vamos colocar 17, 12 mais 6, 18 meses. Em 18 meses você tem já a reserva de emergência de 6 meses tranquilamente. Então são coisas que nós temos que planejar antes de executar. Um bom planejamento evita bastante problema. Então, essa foi o que eu queria passar hoje, tá? Você pode fazer isso alterando, sempre vendo o que mais encaixa na sua necessidade e principalmente na sua realidade, tá bom? É isso, muito obrigado, valeu.